Última aula de história da música. Na aula passada a gente teve uma interrupção aqui, quando eu contava para vocês da geração de 1810. É uma geração de pianistas, de gente extremamente culta, bem resolvida e ah, que mudou a história da música, porque passou a escrever ciclos grandes, aí até de meia hora, 40 minutos, de pequenos fragmentos de 2, 1, 3, 4 minutos. Isso é quase um retorno ao pensamento barroco da suíte, por um lado, mas agora já não é mais a dança que conduz a ideia, né? A ideia musical, mas é o caráter da obra, ou seja, o estado de espírito de cada pequena peça. E algumas delas eram travestidas de personagens, então você pega o Carnaval do Schumann, que eu já até citei, é uma obra onde cada personagem da comédia dell'arte, o Pierrot, Colombina, o Arlequim, eles vão aparecer entremeados de outros personagens que são do ideário do Schumann. Então, tem o Chopin, que era amigo dele, aí tem a noiva dele, e por aí vai, né? Então, é, vocês veem que é uma. E é outro ponto importante, todos eles muito literatas, né? Então o Schubert, de certa forma, vai legar, o Schubert lá, o cogumelo que fazia canções, ele vai legar essa ideia da pequena forma, o gosto pela literatura, pela fantasia, essa coisa de criar um mundo à parte. E aí o romantismo, ele dá show, né? As pessoas mergulham num mundo próprio e esses compositores são todos muito doidos no sentido atual, né? Muito doidos assim, vidas desregradas, muita festa, muito álcool. Talvez a exceção aí seja o Mendelssohn mesmo, né? Que é uma vida mais regrada, um judeu, depois se converte cristão e tal. Mas os outros todos, vida louca. E aí eles vão. Esse pessoal, lógico, né? Com essa vida eles morrem cedo. A maioria não passa dos 40, gente. A exceção é o Liszt, porque era um cara extremamente. Devia ser forte, construção forte, mente genial e tocava como ninguém, eu falei isso pra vocês, né? E o Liszt, junto com um sujeito que é meio independente aí, que é o Berlioz, eles vão. Berlioz é francês, tá? Hector Berlioz. Eles vão revolucionar a ideia de sinfonia. Aquela ideia clássica com dois temas, ela é abandonada por um programa literário onde um único personagem atravessa N situações. E o Liszt caminhou em direção a chamar isso de poema sinfônico. Quer dizer, ele pegava uma poesia e com aquele programa de poesia ele ia fazer uma sinfonia. Às vezes ele só pegava os personagens e fazia no caso da Sinfonia Fausto, né, ele fez um movimento para cada personagem. Bom, mas o que importa é que assim, o Liszt ainda encara a grande forma, fez uma sonata maravilhosa, a sonata dele para piano se vocês puderem assistir a sonata em si menor do Liszt, no YouTube assistam, tá? Uma coisa assim, das experiências mais fortes que eu tive na vida com música, é muito linda. Então, assim, o que eu estou tentando dizer para vocês é que de 1850 em diante, 1850 e 1860, fica só o Liszt produzindo, ah, e o Liszt vai reformar, assim, vai visitar as grandes formas e vai fazer a pequena forma, né, esses ciclos, né? E aí você tem o Berlioz também que vive bastante, mas ele faz uma sinfonia programática chamada Sinfonia Fantástica, 1829, no começo no aflorar dessa geração romântica, né? Depois ele não consegue nunca igualar o sucesso. Você tem um maluco também que inspira esses caras, que fazia caprichos e dizia que era amigo do diabo, que era o Paganini. Paganini é um pouco mais jovem que Beethoven e mais velho que o Schubert, né? É uma coisa extraordinária mesmo tocando. Então,
são pessoas, esses são grandes heróis da música, gente. Eles eram famosos, eles, onde eles chegavam, eles causavam. Tipo Mick Jagger, assim, entendeu? Tipo, sei lá, Gustavo Lima. Se ele vier aí, para, as minhas desmaiam, ai que lindo. Só que a diferença entre o Gustavo Lima e eles é que esses caras, eles faziam uma. Eles faziam um mito deles mesmos, mas por trás do mito tinha um grande músico, né? E o Gustavo Lima é só o Gustavo Lima mesmo. Não é um cara mal, mas é só o Gustavo Lima. Você não vai querer ver o cara fritando de escala, o cara improvisando. Não, não tem nada. Então, assim, você vê que aí que tá um negócio, ó. No romantismo nasce essa dissociação entre o artesão de um lado e o mito do outro. O mito se torna um herói. É um herói que pega as mulheres, que, sei lá, X, né? Tem o pacto do diabo, toca órgão, toca serrote, toca tudo. No passado, ninguém nem queria saber o que você fazia, meu. Toca aí, cala a boca, que você é músico, cala a boca. Músico tem que se ferrar, ó. Tá aqui o dinheiro, ó. Paguei. Então, assim, ó, pra vocês entenderem, a profissão no século XIX, ela vira profissão de popstar. No século XVIII não era isso. O Mozart é justo a transição. Se ele tivesse esperado um pouco, o Haydn soube esperar. Bom, aí assim, em 1860 você tem as grandes óperas saindo de Verdi e de Wagner. Esse tem uma reforma enorme na ópera. A ópera italiana da primeira metade do século é aquela ópera daquelas que está sempre gente se suicidando, aqueles agudos, aquela coisa. É o estereótipo da ópera, né? É o máximo do dramalhão da ópera, que vai morrer, aí tem o herói que salva. Mas não é uma música, não, gente. É legal. Okay? Rossini. É... Não, Rossini é o mais Rossini de todos. É o mais esse dramalhão. Mas não é mal, não é dá longe de ser uma música ruim. Mas é, digamos, uma expressão artística não tão refinada ou profunda. É aquilo lá que é. Já o Wagner ou o Verdi, os personagens, eles passam a ter uma complexidade enorme. E as óperas começam a discutir coisas do tipo quem criou o mundo, como criou o mundo, se o mundo foi criado, qual que é a função da humanidade. Sobretudo em Wagner, isso é um negócio. E o Wagner vai casar com a filha do Liszt. E o Liszt pancava pra caramba o Wagner. E o Wagner não era um cara legal, né? Era um cara brigão, jogador. Era um cara. eh, Ele era antissemita, assumido. Por isso que o Hitler ia adorar tanto. Mas ele era um antissemita no século XIX. Era um antissemita do tipo: eu odeio esses judeus. Não era nós temos que matar todos esses judeus, ok? É muito difícil você separar as coisas. Também não estou querendo defender coisa alguma aqui, tá, gente? Eu tenho horror a isso, ao, ao pensamento antissemita, ou anti qualquer coisa. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que ele era. Ele era, é acusado, depois na Segunda Guerra ele volta a ser o herói. E o Mendelssohn, como era um judeu que tinha se convertido ao catolicismo, ele foi perseguido na Segunda Guerra, as coisas dele foram queimadas, ele já tinha morrido, né? Então vocês veem que as coisas elas vão caminhando assim, né? E vão tomando formas diferentes. É, aí assim, nesse apogeu do Wagner, é o que eu gostaria que vocês ouvissem o prelúdio do Tristão e Isolda. Ele usava de um cromatismo tão impressionante para a expressão dos afetos e umas melodias, eles chamavam de. Ele tinha algumas coisas, tipo leitmotiv. Era um motivo que aquele cantor ia cantar aquela melodiazinha de N maneiras diferentes, mas é N mesmo, centenas. Toda vez que entrava ou que alguém lembrava daquele personagem, era a melodiazinha daquele personagem. Mas ela aparecia de formas distintas. Isso vai aparecer depois no Guerra das Estrelas, né? Vocês já viram isso aí? No Guerra das Estrelas você tem o tema o tema do Jedi, você tem a Marcha Imperial, e essas marchas aparecem de jeitos diferentes, em lugares diferentes, não é a mesma apresentação, porque é a ideia de leitmotiv do Wagner. Quer dizer, é um material temático que pertence a uma pessoa, quer dizer, um personagem, a um grupo de personagens. Por fim, gente, a gente tem nesse mundo do Wagner, por fim do Wagner, né?
a gente tem a harmonia errante, que o Schoenberg vai chamar depois. A harmonia errante é essa harmonia que não. Você faz um acorde, faz outro. Porque os acordes normalmente eles se encadeiam, né? Faz cadências. Por isso que eles se encadeiam. A harmonia errante ela vai indo assim. Ó. Então o Wagner vai trabalhando no limite do que a tonalidade permite. Todos esses caras fazem harmonias complicadésimas. O Tom Jobim sempre falou: eu nunca quis saber muito de jazz porque o Chopin era mais complicado. Porque eu sempre quis saber mais do Chopin, papapá e papapá. Então, assim, ó, o que eu estou tentando dizer para vocês é que o romantismo é esse momento dos caras extrapolarem irem para os limites da linguagem e tal. Então, vamos pensar aqui cronologicamente. Você tem o Schubert trabalhando até 1820, Beethoven também. De 1820 a 1840, você tem essa geração romântica que nasce em 1810, eles começam a compor aí em 20 e pouquinho, e eles vão até os anos 40 produzindo bastante, produzindo pequenas formas, grandes formas. O que eles têm de mais refinado é a pequena forma, as coisas fantásticas de literatura e tal, ligadas a literárias, né, ligadas à literatura. Aí depois, no meados do século, assim, já 1860, você vai ter o Wagner fazendo as grandes obras dele, as óperas enormes que duravam, cara, o Anel dos Nibelungos é um ciclo de óperas. Dura 16 horas! Como que você vai ouvir um negócio com 16 horas? Quem canta 16 horas, meu? Quem canta? Mas aí, lógico, os caras fazem vários dias. Até hoje, aí o Wagner era tão raçudo, mandou construir um teatro, conseguiu convencer o príncipe a construir um teatro para apresentar as coisas dele, porque não tinha nenhum teatro na Europa que desse conta das óperas dele. E o Bayreuth chama o teatro. Detalhe, gente, o Dom Pedro I, o Dom Pedro II, viu que aquilo era do caramba, era histórico, pegou um vapor aqui no Brasil e foi lá para a inauguração. E doou dinheiro para a parada, porque era uma coisa de casa real, ele era da casa de Orleans e Bragança, doou dinheiro. Então tem dinheiro brasileiro lá. As pessoas criticam muito, eu nunca vi. Vocês acham que hoje vai dar bom? O Bolsonaro vai lá? Não vai, cara. Você acha que o Lula ia? Não ia, mano. Nós estamos na miséria, cara. Nós não temos mais grandes intelectuais das artes no poder. Talvez o que melhor encarnou isso foi o Fernando Henrique, né? Que construiu a Sala São Paulo. Mas para vocês entenderem como esses músicos, como o Wagner é um cara poderoso, pô. Construiu um troço trilhardário lá, saiu o imperador do Brasil foi lá assistir. Aí só para passar pela história assim, ó. 59 sai um cara daqui, 50 e pouco, sai um cara daqui. 59 já tava lá. Carlos Gomes. E o nosso Dom Pedro II fala, Carlos Gomes, vai lá na Alemanha. Na Alemanha o bagulho tá acontecendo, tá legal, vai lá estudar com o Wagner. Ele foi lá em Milão, que era o lugar dos italianão lá, velho, entendeu? Estudar com o Lauro Rossi. E estudou, de fato. Mas ele era um gênio, né? E é uma pena não se reconhecer, porque ele tem o nível desses caras, Verdi, desse tamanho, Carlos Gomes. E a gente não tem muita ideia, né? Saiu lá de Campinas, lá do meio do mato, na época, né? Bom, nesses anos de 1860, isso é muito importante para vocês pensarem, tem um jovem trabalhando, já não era mais tão jovem, mas ainda era um jovem, que é o Brahms. E o Brahms reitera, ele faz 4 dessas sinfonias. Então o Brahms é o cara que vai reaver essa tradição sinfônica de Beethoven, da música pura, da música como expressão dela mesma, sem precisar de nada. Porque o Wagner faz ópera, né? Ele não gostava, né? Não gostava, dizia que fazia drama musical. É tipo Lully, je fais tragédie lyrique. E o outro fazia drama musical. Na verdade é ópera, né? É que eles não gostavam do nome italiano, que era muito desgastado. Nenhum dos dois gostava. Então, o Brahms, nessa década de 1860, ele vai trabalhar nas sinfonias dele. Daí até o fim da vida, né? Ele faz 4 grandes. E ele vai fazer essa tentativa de não superar, mas manter a tradição beethoveniana. E as 4 sinfonias dele são tentativas disso, são realmente muito bem acabadas no que seria essa tradição germânica. Aí, né? Inclusive a primeira sinfonia, o tema final do último movimento, né, do quarto movimento,
Parece muito com o último movimento da Sinfonia de Beethoven. Então, assim. A Sinfonia do Brahms é muito parecida, o tema é muito parecido com ele. Pam, 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 piram, poram, piraram, poram, pom, pim, pababam, pom, pim, pababam, pam, pobi, pobi, pom. Você fala, nossa, mas é igual, é parecido, meu. Fala, por quê? Copiou? Não, porque estava fazendo uma citação, né? Estava se inserindo na tradição, tentativa clara. E o Brahms foi aluno do Schumann, né? Que é esse cara que tá no meio, um alemão também, né? Diz que até que namorou com a mulher do Schumann, né? Isso ninguém sabe. Provavelmente namorou. É. Bom, aí nós temos uma corrente francesa que começa a trabalhar a harmonia de outra forma, começa a fazer paralelismos de acordes menores, começa a trabalhar com terças maiores também paralelas. E o principal músico dessa corrente, aí tem Fauré, tem o Sanson, todos fazendo essa música francesa de fim do século, mas essa música ainda bem romântica. E o cara que rompe com isso, mas rompe mesmo, é o Debussy. Então o Debussy ele começa a realmente encadear acordes que tinham pouca relação tonal, mas não pela via wagneriana. Ele vai fazer cromatismos e ao mesmo tempo modalismos. Ele vai cruzar isso. E vai começar a pensar mais na forma e nas sensações harmônicas do que nas relações tonais de construção de clímax. Não. Mas ele faz coisas maravilhosas desse jeito, viu, gente? Os prelúdios dele. Aí você vê o Clair de Lune. É, ou eu não vou cantar o Clair de Lune pra vocês, gente. Vocês não merecem isso aí. Mas eu vou fazer o Après-midi d'Enfant, prelúdio para o entardecer de um fauno, que é assim, é. E aí assim, você fala, ai, que coisa esquisita. É cromática pra caramba. E cheia de acordes com quinta aumentada. Então, essa atmosfera, que vocês têm que ouvir, eu vou colocar lá no slide, é o que a gente chama de atmosfera impressionista. Que começa a dar luz a tem essa via e tem a via do cromatismo, né? Do Wagner, com muita tensão. E aí começa a abrir as portas para aquilo que seria a música moderna no século XX. E cada vez mais o cromatismo vai desfazendo o tecido tonal, um pouco pela via alemã, né? Que é essa, e o outro pela via francesa, que é colocar menos relação entre os acordes. Aí o Debussy entende que ele podia usar a orquestração como força dramática. Então, os acordes dele já não são acordes de tonalidade tipo Dó maior, Ré maior. São blocos de notas fortes, outros piano. Eles têm pouca relação entre as notas. Aí tem um balé dele que chama Jeux, Jogos. São dois caras jogando tênis, é um balé, né? Então, eles estão dançando e jogando tênis. Aí cai uma bomba e morre todo mundo. Essa é a história. E aí começa uma série de balés. Tinha um russo chamado Diaghilev, que era empresário de balé. E aí o Diaghilev, ele encomendava música para os balés dele. Os balés dele eram sempre, cara, era show, né? E aí ele começa a encomendar, por exemplo, o Rimsky-Korsakov escreve um balé. Aí o Stravinsky faz a carreira dele fazendo balés para esse cara, já em 1900 e alguma coisa, 1901. Então você tem o Pássaro de Fogo, né? Que é uma história lendária russa. Você tem a Sagração da Primavera. E aí você vai entrando no século XX adentro e a tonalidade cada vez menos importa. E cada vez mais o modernismo começa a querer explodir as formas em prol da expressão. Aquilo que em Beethoven, Haydn e Mozart era tudo, que era forma, agora começa a ser desvalorizada. Por outro lado, um cara igual Schoenberg vai manter a forma clássica assim, muito bem estruturada para poder mexer nas alturas e fazer o que ele quiser. Ele sorteava as alturas, vamos dizer assim. Fazia uma série e não voltava a primeira nota do decafonismo, né? Você tem que passar pelas 12 notas para você voltar para a primeira nota. Ou pelo menos você tinha que fazer séries é, considerando essas 12 notas. Às vezes a série era menor que 12, tudo bem. Você não passava pelas 12. Mas você tinha que numerar e você não podia repetir enquanto você tivesse tema. Isso é uma coisa para vocês terem aula de estruturação
eu não consigo fazer aqui, mas eu queria que você entendesse assim, ó, o romantismo, ele sai dessa geração de 1810 e vai caminhando em direção à desconstrução das estruturas clássicas e da harmonia clássica. Mas é uma desconstrução criativa, para dar mais expressão para a música. A música vai ficando cada vez mais linda. Até que tem um momento que você perde o ponto, você não sabe qual que é o ponto, quando que o ponto da massa desandou, mas você vê que desandou. Você fala, ué, agora tá feio. Mas isso é muito pessoal, né? Se você acompanha até o final, você vai achando bonito. Eu acho bonito Schoenberg, acho bonito Debussy, acho bonito Stravinsky, acho bonito. Depois até os outros caras, Bartók, o Villa-Lobos. Cara, o Villa-Lobos é o cara, viu, gente? Não estamos falando de música brasileira, mas o Villa-Lobos não tá atrás desses caras. O Choros 10 do Villa é uma sagração da primavera brasileira, com escola de samba e os caramba. É bom, é bom. Antes disso, você tem, por exemplo, um cara igual que eu gosto muito, 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 que é o Nepomuceno, que é tipo um alemãozão escrevendo no Brasil, cearense. Cearense alemão, sei lá o que é isso, né? Mas então, assim, para vocês entenderem, é, a música em 100 anos, ela abandona a tradição clássica e quando ela entra no romantismo, o motivo das pessoas destruírem os padrões clássicos era dar mais expressão. E em algum momento esse motivo acabou e ficou só a destruição, gente. Aí é difícil de você separar quem está destruindo porque sim e quem está destruindo porque quer colocar mais elementos dramáticos e aquilo não, permite, não é mais possível na estrutura clássica. Eu sou meio avesso a ficar julgando as obras dos outros assim em aula, mas eu tenho muitas reservas sobre o que acontece depois, quando, quando você só tem desconstrução e não tem algo para pôr no lugar, tá? Então assim, sou um crítico mordaz da estética moderna, por exemplo, do Urinol, do Marcel Duchamp. Aquilo não é arte, né? Aquilo é um lugar, o negócio não serve para nada, né? E agora respeito muito as pessoas que querem criar ainda e que se sentem motivadas a mudar coisas que estavam estabelecidas há muito tempo. Então, sei lá, você tem muitos compositores aí no século XX, muito sérios, são maravilhosos, né? Você vai e então não queria que vocês achassem no final dessa disciplina que a música acaba no século XX, fica feia e acabou, né? O que acontece é que tem a partir da Segunda Guerra, o sonho todo acaba, né? Até a Segunda Guerra eu acho que tem uma continuação direta do romantismo, desse ideal de estou fazendo cada vez uma coisa mais nova. Agora, depois da guerra, as coisas se estabilizam de um jeito, com a Guerra Fria, que nos anos 50, se você fica compondo sinfonia, você está meio fora do seu tempo, né? Aqui no Brasil as pessoas continuaram compondo sinfonias. Saíram lindas, sinfonias do Guarnieri são lindas, do Guerra Peixe, Santoro, são lindas. Mas é um negócio meio fora do tempo mesmo. E sinfonias com dois temas, conservadoras, a la Beethoven, né? Com outra harmonia, claro, outra melodia, depois mais sinfonias. Aí você tem os caras compondo para computador, né? Já depois da guerra. Então, assim, nos anos 40 começa um outro mundo. Aí eu desconfio um pouco da sinceridade de algumas pessoas desse outro mundo e admiro muito a sinceridade de outras, né? Eu estou tentando plantar aqui em vocês um gene da desconfiança, porque nem tudo no modernismo é seriedade e beleza. E nem tudo no discurso de desconstrução pode ser abraçado assim. Mas a verdade é que os compositores que vão até a guerra trabalhando, até as duas guerras aí, eles foram grandes heróis, souberam expandir os limites da sua arte. Se eu fosse fazer uma lista aqui, eu colocaria para vocês o Bela Bartók, húngaro, Kodály, húngaro. Aí você tem o Joaquim Turina na Espanha, o Joaquim Rodrigo na Espanha, Manuel de Falla na Espanha. Ah, em Portugal você tem o Freitas Branco, que é um grande pianista que vai levar adiante lá uma arte muito especial. Na França você tem bom,
Jean Français, que eu já falei. Você vai ter Francis Poulenc, você vai ter depois André Jolivet. Olha, eu não queria ficar citando aqui muitos nomes, né? Nos Estados Unidos uma geração vai se formar. E o violão, só para vocês terem, os violonistas terem um contraponto, o repertório do violão vai ser escolhido dentre os compositores ainda que olhavam para o romantismo, que era o Gosto Segovia, o violonista da época. Bom, o que importa é que a gente tem uma música modernista que vai até a época da guerra, mais ou menos, e daí em diante já tem a música que a gente pode chamar de contemporânea, e começa a ter uma outra guerra que é o pessoal que fazia música para instrumento e o pessoal que fazia música só para computador. Hoje isso é superado, né? Depois de 60 anos, 70 anos, não tem mais ninguém brigando por causa disso, né? Mas a verdade é que para você aprender a compor por orquestra é um métier, para você aprender a compor para um computador é outro métier, né? E aí nós já chegamos em gente como Stockhausen, Pierre Boulez, que são recém-falecidos aí. São ícones da minha geração, eu vi essas pessoas em vida, vi falando. Ah, espero que tenha sido divertido para vocês esse curso. Uma pena a gente não se conheceu. Realmente acreditava que a gente fosse se encontrar de algum jeito, né? Era um sonho meu. Mas a gente vai fazer uma aula presencial ainda, né? E essa aqui é a nossa última aula. Mande dúvidas, críticas, sugestões e a gente vai se falando, tá? Deus abençoe vocês. Foi uma honra para mim poder contribuir para a formação de vocês. Espero ter sido útil para vocês. Obrigado.